3h33. Bom, como a gente contou na abertura deste estúdio CBN, hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso programa a escritora Tatiana Salem Levi, que está lançando Melhor Não Contar, esse livro aqui, ó, pela editora Todavia. Oi, Tatiana, bem-vinda. Olá, Tatiana. Olá, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Muito feliz em te receber aqui para falar desse livro que é um baita de um livrão, muito duro em alguns momentos. Eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer um resumo para contar para os nossos ouvintes, né? Uma sinopse curta do seu livro e tive muita dificuldade. Cheguei aqui numa frase, se você tiver algo a acrescentar ou a retirar, você fica à vontade. Mas é basicamente uma narrativa em primeira pessoa em que Tatiana revisita o seu passado e conta aqui segredos que nunca tinha contado, nem para a mãe, nem para os diários, como ela diz, e aborda questões muito centrais na vida das mulheres. Essa é uma boa sinopse? Curta? Acho que sim. De fato, é um livro que tem muitas coisas dentro dele, né? Então, eu própria tenho dificuldade em fazer essa sinopse. Eu poderia talvez dizer assim, que é sobretudo sobre a relação entre mãe e filha, né? Sobre a relação entre mãe e filha, sobre a relação entre uma mãe que escreve e uma filha que escreve. Eu acho que é um livro muito sobre o que é a escrita para mim, né? O que é a literatura, a partir dessa construção de uma memória familiar e, sobretudo, da memória de mulheres, né? Eu acho que ao mesmo tempo, é um livro que fala muito sobre os homens também, né? Ou seja, é impossível uma sinopse curta. Mas vamos lá, vamos falar da estrutura do livro, Tatiana, porque tudo isso tá nesse livro, tudo isso que ela contou tá ali. Então ela mescla trechos do Diário da Mãe, Helena Salem, a narração dela de acontecimentos de vários períodos do passado, né, de várias fases da vida, conta como é que lidou com eles ao longo do tempo, traz reflexões sobre a maneira de contar essa história e do quanto revelar dessa história como em um diário. Como é que esse livro nasce, Tatiana? E como é que foi o processo, o tempo, as fases de confecção dele? Ele nasce justamente dos diários de adolescência da minha mãe, né? Que ela me deu quando eu era adolescente e que eu acabei transformando nos meus diários de adolescência. Como eu falo no livro, eu sempre fui péssima escritora de diários, então eu tentava escrever um diário e fracassava sempre. Então, os diários da minha mãe, eles acabaram se tornando meus porque eu me identificava muito com ela, né? A gente tinha uma relação muito, muito simbiótica. E que passava muito por essa questão da escrita, de uma certa timidez, de questões subjetivas, existenciais, que eu acho que eram muito parecidas. Então, tinha uma coisa de ler os diários da minha mãe e me identificar como se tivessem sido escritos por mim, né? Só que esses livros, eles ficaram perdidos por mais de 20 anos. A minha mãe morreu, eu tinha 20, e quando eu tinha assim, uns 20 e poucos, eu perdi esses diários. E passei a vida inteira procurando esses diários. Toda vez que eu arrumava a casa, vou fazer uma limpa aqui no armário. Ficava sempre com a expectativa de eventualmente encontrá-los. Mas não os encontrava nunca. Então, eu decidi escrever um livro sobre a falta desses diários, sobre a memória desses diários, né? E quando eu tinha começado a escrever, uns meses depois, a minha irmã se mudou de casa e encontrou em caixas os diários da minha mãe. E aí eu falei, bom, é impossível agora fingir que eles não existem, né? E não trazê-los também para o livro, né? Então, o livro também traz trechos desses diários. E a partir daí, eu comecei a pensar como nós, mulheres, começamos a escrever sempre a partir desses diários, desde muito pequenas, né? Que são diários que têm um cadeado, que são fechados à chave, que todas as meninas recebiam e continuam recebendo, né? Presente clássico dos aniversários das meninas, e que tem essa coisa de você escrever para não ser lida, né? Então, você escreve para esse ser inanimado, que é o diário, você conta para ele coisas que você não conta nem para sua melhor amiga, e você tranca porque você tem que guardar tudo em segredo, né? Então, essa ideia de que a escrita da mulher ela está muito associada a esse sussurro
né? É uma linguagem que não é falada em voz alta, que não é, obviamente, recebida, né? Ela não é logo recebida. Então, uma narrativa que, num certo sentido, é uma narrativa do silêncio que conta histórias que são silenciadas, né? Então, foi a partir daí que eu quis escrever o livro, mas o livro foi mudando muito. O livro foi mudando enquanto eu escrevia, porque eu fui também tentando escrever uma espécie de diário e eu ia fracassando nessa escrita desse diário. E aí, de repente, foi se tornando um romance. Inicialmente não era um romance, foi se tornando um romance na medida em que eu fui introduzindo cenas narrativas, né? E a partir do momento também que eu introduzi a questão do assédio, do padrasto, que vira um segredo entre mãe e filha, né? E isso ganhou uma narrativa romanesca, e aí eu mudei o rumo do livro e falei, não, isso aqui é um romance, mas é um romance nesse sentido de cabe tudo num romance, né? Porque é um romance que tem cartas, que tem trechos de diários, que tem documento, que tem narrativa. Tá. Eu gosto muito da discussão sobre os diários. Bom, só aqui eu já teria mais umas 5 perguntas para te fazer, então vamos por partes. Falando de diários, eu gosto da parte quando você diz que enquanto eles eram feitos por homens que registravam as suas navegações, as suas viagens, as suas descobertas, né? Era um lugar de registro disso. Os diários tinham valor. Quando passaram a ser um espaço de escrita da vida, dos segredos e do dia a dia das mulheres, eles foram subvalorizados. Como é que é isso? E que relação é essa entre esse tipo de escrita e gênero? Na verdade, os diários começaram a ser subjetivos quando eles passaram a ser escritos por pessoas, por católicos que estavam se convertendo a protestantismo, né? E aí faziam diários. E aí, a partir desse momento que o diário se tornou mais íntimo, mais de dentro da pessoa e da casa, aí as mulheres começaram a escrever também, porque quando eram escritas dos viajantes, as mulheres não eram viajantes, né? As mulheres estavam em casa. Então, não eram os grandes descobridores do mundo, navegadores, etc. Esses diários, né? Então, eu acho que foi nesse momento que a escrita passou a ser mais subjetiva e falar desse dia a dia, desse cotidiano, que aparentemente é menos interessante do que uma grande viagem, a viagem do herói que vai para fora de casa, trava um monte de batalhas, né? A história do Ulisses, por exemplo, né? E quando volta tem um monte de histórias para contar, e essa história de quem está em casa que não acontece nada. Mas só aparentemente não acontece nada, né? Na verdade, a gente tem um mundo de acontecimentos, não só dentro, mas fora também, né? Então, eu acho que é um pouco essa narrativa a narrativa do pequeno, né? Não a narrativa do grandioso. Mas, na verdade, a maioria de nós não somos viajantes, etc., grandes desbravadores do mundo, né? Acho que a maioria da humanidade tem ali a sua vidinha dentro de casa, onde acontece um monte de coisas. Grandiosas, né? Inclusive, por menores que pareçam aos olhos dos outros, né? Exatamente. E os meninos, eles não ganham esses diários, né? Homens escritores ou grandes políticos também escrevem diários, né? Mas essa escrita de você começar a escrever pequenininho com diário, isso é muito particular da história das mulheres, né? Uhum. Olha que interessante, a Nathalie, nossa ouvinte, escreveu assim, eu como mulher, escutando a Tatiana falar sobre diários na adolescência, ela falou assim, gente, como é que eu nunca pensei nisso? Achou o máximo aqui. Pois é. Deixa eu pegar um outro ponto, que você, ainda muito jovem, fala que para ser escritora, você tinha que sofrer. Aí tem uma frase que é, quanto mais triste a sua vida, mais legítima é essa trajetória. Eu te pergunto, é um livro que nasce da dor? Eu acho que, num certo sentido, todos os livros nascem de alguma dor, né? Cara, dor faz parte. Eu acho que a gente tem que também tirar um pouco o tabu de falar da dor, né? A dor faz parte da vida tanto quanto a alegria, o amor, etc., né? Então, acho que tem um certo tabu, né? Tipo, não podemos falar de dor, mas
a existência desde o nascimento, né? A dor da separação, de você sair da barriga da mãe. Então, assim, nasce da dor, mas nasce como alegria, né? Eu acho que é isso. Tem uma coisa minha muito, de fato, muito arraigada, que eu tento ao longo da vida e ao longo da escrita, e desfazendo essa necessidade dessa relação entre dor e escrita, né? Assim, eu acho que ela não é necessária como eu acreditava que ela fosse. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que em tudo que a gente vive tem dor também, né? Assim, pode ter amor, pode ter alegria, né? Mas tem alguma dor, né? Mesmo nos momentos mais felizes, você começa a sentir a dor de que aquilo vai acabar. Isso já é, né? Já é uma dor, sabe? Então, eu acho que é impossível, assim, num certo sentido, é impossível escrita sem dor. Mas essa dor é diferente de um ressentimento, por exemplo, né? Sim. Acho que o livro não surge de um ressentimento. Acho que a dor é muito diferente nesse sentido. Certo. Bom, você conta, Tatiana, passagens muito íntimas da sua vida, né? Acho que o que acabou ganhando mais as páginas aí da imprensa e tal foi o caso de assédio que você relata ter sofrido do seu padrasto, mas você também conta de uma interrupção de gravidez que você decidiu fazer em Portugal. Você conta de uma violência que a sua mãe sofreu quando era jovem. Você conta dessa simbiose sua e da sua mãe de um jeito muito íntimo mesmo. E também expõe aos leitores as suas dúvidas e os questionamentos que você ouviu a respeito do nível de exposição dessas intimidades. Essa é uma questão sem dúvida do livro. Você faz ao leitor, para não dizer que faz a si mesmo, muitas perguntas, né? Mas será que eu estou me expondo demais? Mas será que contar essas coisas de um livro é isso que é ser corajosa? Será que eu nunca tinha dito isso antes publicamente porque me faltava coragem e tal? Como é que foram, no escrever do livro, as suas ponderações do que revelar e de como contar coisas que são tão íntimas? Acho que foi, sobretudo, o como contar, né? Mais do que contar, sabe? Que eu acho que eu fui decidindo enquanto eu escrevia que eu queria contar tudo, entendeu? Porque, na verdade, a gente passa a vida ouvindo que a gente não deve contar tudo, né? Contar tudo não é contar a minha vida, não é contar a minha vida inteira, não é isso. Contar tudo que eu quisesse contar nesse livro, entendeu? Não me colocar nenhum tipo de freio, sabe? De me dizer, não, isso não vai pegar bem falar, né? Porque eu acho que nós mulheres, nós ouvimos isso a vida inteira, né? Para não falarmos sobre isso. É melhor não contar, né? Melhor não contar, foi algo que eu ouvi muitas vezes na vida, né? Então, foi uma coisa tipo, eu vou contar o que eu quiser contar. A questão para mim é sempre como contar, né? Como transformar isso em literatura, como não fazer desse livro um livro de fofoca. Não é isso, né? Para mim eu quero que isso aqui seja um romance, eu quero que eu pense a palavra escrita, né? Tudo isso, esse trabalho eu queria ter, né? Tá. Mas eu acho que é muito um livro, eu vejo muito pela resposta dos leitores, mas sobretudo das leitoras, né? De tipo, que bom que você contou por nós, porque no fundo é uma história muito pessoal, é uma história muito íntima, mas é uma história de todas nós, né? Todas nós mulheres passamos por algum tipo de situação de alguma dessas que está no livro, né? Assim, pode não ser idêntica, mas a gente se identifica em algum lado, alguma pontinha, né? Você tinha essa clareza ou precisou escrever esse livro para que a resposta te desse essa noção de que, nossa, realmente isso acontece com todas as mulheres ou com a maioria das mulheres e tal? Não, isso tinha clareza, porque eu vejo a minha volta, né? Sim. E assim, na verdade, eu fui contando essa história ao longo da vida para algumas pessoas. E toda vez que eu contava, quando eu contava para uma mulher, eu recebia uma história de volta, né? Então, assim, isso para mim E quando você contava para o homem? Não, quando eu contava para o homem, no geral, era melhor não contar. Eu não queria ouvir essa história.
Porque você está me contando isso, né? Eu fiquei muito Para que surpresa com Tem uma isso, página sabe? que é isso. Tinha até do cara notado, falar, homens não gostam de saber dessas coisas. É, homens não gostam de saber dessas coisas, porque A homens gente fazem gosta. coisas, né? A gente ama, né? Saber dessas E como é que foi a decisão de não nomear o padrasto no livro? Tem a ver com isso, assim, que eu falei, de não querer, não querer ficar na fofoca disso, sabe? Não essa realmente não era não era a premissa do livro, não era o meu objetivo. Eu acho que é um livro muito mais sobre a relação mãe e filha, que passa pela doença, pela morte da mãe, pelos amores, né? Pela forma de amar, pela escrita. E o assédio é uma pedra no meio do caminho dessa relação, né? Algo que se coloca como uma violência nesse sentido, porque são uma mãe e uma filha muito ligadas e, de repente, elas têm um segredo que vira um segredo eterno, né? Porque a filha sabe que a mãe vai morrer, decide não contar, então fica essa é uma forma, é um livro muito para aproximar mãe e filha, entendeu? Então eu acho que o foco não é o padrasto, sabe? Sei. Ou se eu sei. Não, só lembrei de uma coisa. A gente entrevistou aqui a Maíra Cota, que escreveu o livro Um Ex-Amigo. O ex-amigo ela também não nomeia. Foi a minha pergunta também. É verdade. E faz parte de não nomear, porque não precisa. E tem o seguinte também, quando a autora decide não dar esse nome, qual é o direito que a gente tem de dar esse nome? Né? E eu fiquei, não sei nem se eu posso te fazer essa pergunta, mas agora eu já comecei, Tatiana, eu vou terminar. Como é que você se sentiu quando viu textos e reportagens e tal, nomeando esse padrasto? Não, eu fiquei incomodada, porque eu acho que num certo sentido, é uma violência, né? Assim, porque se eu decidir não nomear, por que você vai nomear? Se eu não estou nomeando, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa do jornalismo mesmo, sabe? De ir atrás e de querer mostrar alguma coisa que não esteja no livro. Então também consigo entender, na verdade eu não foi tão ruim quanto eu imaginava, sabe? Sei, que bom. Tudo que eu digo sabe, a Tatiana sabe. Eu te compreendo profundamente. Olha, tem um processo que eu achei muito interessante, que é o processo de identificar, compreender sentimentos que você teve aos 10 anos, isso lá em Itacoatiara. E aí você, anos depois, mais de 40, você diz, sinto o que ela sente e não é pouco. Como é que foi esse processo de identificar o que você sentia lá aos 10 anos e trazer de volta à tona aos 40 depois? Eu acho que esse foi um processo de décadas mesmo, né? Não foi um processo que começou aos 40. Ele começou aos 10, mas aí a epígrafe da Annie Ernaux, né, que diz que nada do que acontece na infância tem nome. Essa frase é ótima. Essa frase é ótima, né? Eu acho que tem muito a ver com essa cena inicial, que é essa coisa de que a menina sabe que tem alguma coisa acontecendo, ela está muito incomodada, sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, mas ela não sabe nomear, ela não consegue nomear aquilo, né? E não é só, não consegue colocar um nome, assédio, não é isso. Eu acho que é muito mais, muito mais no sentido de que ela entende muito pouco do que está acontecendo naquele dia, né? Desse olhar do padrasto, da primeira menstruação, das coisas que estão acontecendo no corpo, que estão acontecendo ao redor dela. Ela só consegue saber que tem muita coisa acontecendo. Só que ela ainda não tem essas palavras. E eu, na verdade, num certo sentido, eu demorei décadas para ter essas palavras. Eu acho que não são palavras, então agora eu tenho 20 anos, já tenho as palavras. É um trabalho, né? Eu acho que encontrar essas palavras é um trabalho. Isso não é muito raro, aliás, é muito comum que aconteça com mulheres, mas sobretudo com meninas, quando sofrem algum tipo de violência, de imediatamente nem entender que aquilo é uma violência, de concatenar que não tem algo ali que não está muito certo. E você descreve isso muito bem, né, Tatiana, no livro, mas não sabe exatamente. Inclusive,
Porque essa violência vem de uma figura que é uma figura paterna, né? É uma figura amorosa, de amor, de fraternal e tudo. Tem uma outra frase que você traz no livro que eu gosto e que eu acho que tem muito a ver com isso, que é: cada camada de representação é um afastamento da coisa em si. É tão difícil, né? A gente tenta se aproximar do real e cada nome que você dá parece que às vezes você está se afastando do que é e não se aproximando, né? Eu falei aqui do fracasso dos diários, mas a verdade é que a literatura ela é fundada num fracasso, né? Assim, a literatura e as artes, de forma geral, elas se fazem dentro desse fracasso, né? Sabendo que a gente não vai estar lá exatamente, a gente não vai conseguir realmente se apropriar do real, porque esse real ele nunca se dá por completo. Ele só se dá por fragmentos mesmo, né? Então, eu acho que por isso, talvez a minha literatura também seja muito de cenas curtas, entrecortada, porque eu vou em busca desses fragmentos de real, sabe? Mais do que da coisa toda. Uhum. Você citou mais de uma vez a sua relação com a sua mãe. Eu estava ansiosa por esse momento. Chegou a hora da gente falar dela. A morte dela quando você tinha 20 anos, você fala bastante do seu luto. Você julgava que tinha encerrado o seu luto, que tinha feito já o seu luto. E eu fiquei pensando muito, Tatiana, assim como você, eu também perdi a minha mãe há não tanto tempo, há 4 anos. Mas eu fiquei pensando que luto de mãe para mulheres talvez tenha elementos e sensações parecidas, comuns em alguma medida. E eu acho que passa por aí, e aí a razão disso, obviamente, é muito pessoal e particular. No seu caso, 2 mulheres escritoras e tal, e tantas semelhanças que você já trouxe aqui pra gente. Mas essa mistura, essa simbiose, e depois uma tentativa de se desmisturar da mãe, de tentar olhá-la com alguma distância, de olhar a si mesma com alguma distância, olhar para as duas e falar: mas espera, isso é igual a isso? É diferente disso? Em que medida? Quais foram ou estão sendo as suas particularidades desse luto de mãe? Eu coloco muitas perguntas no livro para as quais eu não tenho resposta, né? Mas assim, eu diria que, num certo sentido, eu fiz esse luto. Mas a questão é: o que é fazer o luto, né? Assim, o luto termina, né? É uma pergunta que eu coloco, mas eu fiz no sentido em que eu consigo conviver com isso hoje, né? Eu consigo conviver com essa falta, com essa dor. Ela está bem alocada, assim, na minha vida, sabe? Agora... peraí, que eu agora me perdi de repente, desculpa. Sobre particularidades desse luto, você disse agora que julga que encerrou ele. Não, mas encerrei, mas algo que não se encerra, digamos assim. É só talvez uma coisa de que não sei se eu tenho mais algum lugar para onde ir. Por entendeu? enquanto é isso. É isso, por enquanto é isso, entendeu? Foi um processo muito longo, muito demorado, até chegar nesse apaziguamento, sabe? De Sim. tipo, estou em paz com isso, sabe? Mas um em paz com o inconsciente também não deixa a gente assim muito tranquila, né? Então tem aqueles sonhos que vão e voltam, há momentos da vida, e aí eu acho que o me tornar mãe também me faz voltar mais à minha mãe, né? Me faz entender mais a minha mãe em algumas coisas, ou querer conversar com ela e não poder, né? Sentir a falta dessa avó também. E eu acho que tem uma coisa, quando a gente perde a mãe cedo, 20 anos ali... 20 anos a pessoa já está formada, mas ao mesmo tempo ainda falta muito, né? Muito jovem, né? É muito jovem, mas não é mais uma criança, né? Digamos assim. Mas eu acho que eu não tive tempo em vida de matar a mãe simbolicamente, né? Porque eu acho que toda filha, em algum momento da vida, precisa matar a mãe simbolicamente para ser ela própria, né? Isso às vezes acontece na adolescência, ou acontece aos 30 anos, acontece quando você vira mãe, enfim. E quando a minha mãe morreu, eu ainda não a tinha matado simbolicamente, entendeu? Então fica mais difícil, eu acho, você matar uma pessoa que já está morta, porque aí ela fica ali com
com todo o seu glamour, né? É mais difícil você encontrar os defeitos, você questionar essa mãe que já morreu, entendeu? Então, eu acho que esse luto foi também um processo de questionamento dessa mãe, né? De identificação, um amor profundo, etc. e tal, mas também conseguir me separar dessa mãe, me afastar dessa mãe, né? Tem um momento do livro que eu digo que pouco antes de morrer ela diz que quer, que está pensando em escrever ficção, e eu me lembro muito dessa sensação meio de desespero para mim, que é tipo... Não, esse é o meu espaço. Exatamente, isso sou eu que quero fazer, sabe? E escrever te ajudou no processo de luto, a partir do que você também leu nos diários de sua mãe? A partir dos diários, eu não diria, porque os diários é de uma mãe anterior a mim, né? Assim, muito Antes anterior. de ser mãe, né? Assim, de menina mesmo, de 13, um deles é de 13, outro de 16, 17. Mas eu acho que escrever, sem dúvida, tem um lado, assim, terapêutico, não necessariamente de cura, né? Mas tem um lado de você dar um sentido para as coisas também, sabe? De você elaborar, de você processar, de você dar as palavras, né? Transformar o que você viveu em palavras. E aí você vai criando uma narrativa, um enredo e... Uma representação. Uma representação, exatamente. E pelo menos dá a sensação de, eu fiz alguma coisa com isso, né? O que será que fazem as pessoas que não escrevem quando perdem alguém? Boa pergunta. Tatiana Salem Levi, escritora, autora de Melhor Não Contar, da editora Todavia, livro sobre o qual ela falou aqui com a gente hoje lindamente. Muito bom te ouvir, muito bom ler o seu livro, mas te ouvir falando sobre ele fica ainda mais especial. Obrigada por estar aqui com a gente, falando dele. E venha sempre ao Estúdio CBN. Vira aí. Obrigado. Um beijão, obrigada. Beijo, tchau, beijos, beijos. E ó, já, se você pegou a entrevista pela metade, se você acha que alguém... Eu adoro isso, quando alguém ouve alguma coisa que lembra de mim, me manda. Fala, eu acho que você vai gostar disso, ou eu ouvi isso e lembrei de você. Se você ouviu essa entrevista, lembrou de alguém, acha que algum amigo, alguma amiga pode gostar de ouvi-la também, daqui a pouquinho ela vai estar no nosso aplicativo, no site da CBN, no Spotify da CBN. É só chegar lá, clicar em compartilhar. Isso você sabe fazer, né? Não preciso nem dizer como. Mas manda para quem você acha que pode gostar de ouvir. Se você pegou a entrevista pela metade, quer ouvir um pouquinho mais, vai ficar lá para você ouvir a hora que você quiser, quando você quiser. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de julho de 2024. O presidente Lula afirmou que o imposto sobre herança no Brasil não é nada em comparação ao que é pago aos Estados Unidos. Para ele, o tributo mais alto aos americanos estimula a doação a universidades e institutos. As declarações foram dadas durante um evento na Universidade Federal de São Carlos, em Buri, no interior de São Paulo.